Qualquer prática é melhor que nada. Isso é certo. Fala aí, galera, tudo certo? Quiabo aqui. E hoje eu vou trocar uma ideia aqui com vocês sobre por que tanta gente desiste de tocar violão. Se você tem pelo menos 30 anos, você com certeza já tentou tocar algum instrumento musical. E hoje, cara, hoje tá tão acelerado que tem jovens, adolescentes com 15 anos que já tentaram e já desistiram. Já tá no terceiro instrumento já. Eu tenho uma tese aqui sobre isso, que a primeira coisa que eu acho que fazia as pessoas desistirem do violão, abandonar o violão, é o ambiente. Porque assim, no violão, cara, você tem, na música, vamos falar de música, né? Violão, música. Você tem a sua satisfação, o seu desejo em querer tocar, porque é uma coisa muito prazerosa. E aí são duas coisas que me deixam realmente fascinados quando eu estou praticando. O primeiro deles é o som do instrumento. E o outro é uma questão meio que física do instrumento, galera. Quando eu tô fazendo escalas, arpejos, é meio que uma fissura que você tem de conseguir fazer aquilo. Eu acho que é igual a galera de academia, que quando começa a ficar meio fortinho, fala assim, caraca, isso é muito massa. Porque quanto mais eu treino, mais fortinho eu fico. Você vai ficando meio viciado nessa sensação de tocar fisicamente, de apertar as cordas e conseguir fazer as escalas, os arpejos. Quando eu comecei, eu tive dois ambientes que foram muito importantes para mim. Primeiro foi a igreja, eu cresci numa igreja evangélica. E na igreja evangélica, cara, pelo menos na minha igreja, você não precisaria ter um nível musical muito grande para você começar a tocar. Então assim, logo que eu comecei a me envolver com música, eu já comecei tocando na igreja. O que me levou a sempre estar muito empolgado de estar tocando. Todo domingo a gente tocava músicas novas, então eu tinha que ficar tirando as músicas. Eram músicas simples, porém eu sempre estava em movimento com uma galera. Ou seja, estava num ambiente que estava sempre me jogando para frente. Conforme eu fui evoluindo, eu entrei na Escola de Música de Brasília. Para quem não sabe, eu sou formado na Escola de Música de Brasília. E aquilo já me trouxe uma outra realidade, músicas diferentes que eu não conhecia. Eu comecei a ver um nível muito alto de pessoas tocando dentro da escola de música. E aquilo me empolgava muito, porque eu chegava em casa, bicho, eu queria estudar para eu conseguir tocar com as pessoas que eu tava ali, né, convivendo e tal. E aí você começa a surgir mini projetos, você vai se encaixando, você vai tocando. Então o ambiente, eu acho que se eu fosse colocar assim, numa ordem de importância, o ambiente seria a coisa principal. Assim. Segunda coisa é o método. Tá? E esse método ele é tão importante que ele já vai basicamente resolver as outras três coisas da qual eu vou falar. Galera, e só lembrando que na descrição aqui desse vídeo vai ter um link com todos os meus cursos, também tem um link da mentoria individual. E a gente está lançando um curso de violão agora, bem legal, bem prático. O nome do curso já se chama Violão Prático. E para você saber mais sobre o curso, link na descrição. O que é o método? É o que vai te dar direção. Se você tem um professor que realmente é professor, não é aquele cara formado, que fez mestrado e tal. Esse cara, às vezes, não é um bom professor. O professor ele tem que sacar aonde você está e o que você precisa fazer para chegar onde você quer chegar. Normalmente, um bom professor ele é um bom músico, mas nem sempre um bom músico é um bom professor. Então, as coisas que você vai estudar quando você tem um professor que realmente tem um método, são coisas que realmente vão te levar a você alcançar o seu objetivo. Não vai ser aquele exercício chato, aleatório, e nem aquela teoria musical que não vai servir para nada. Porque por incrível que pareça, isso existe. Cara, se o cara quer tocar no churrasco, isso aqui, ó. Ele precisa de quê? Ritmo, acordes, repertório. Ponto final. Para ele se divertir e conseguir tocar isso aqui. O professor, com um bom método, ele vai eliminar a perca de tempo. E aí a gente tem um repertório que é basicamente onde você começa e onde você termina, né? Digamos assim. Você sempre começa com o repertório tocando música simples. Você vai tocar. Se você só fizer os exercícios, não vai adiantar muita coisa, porque você não vai ter repertório para aplicar aquele exercício, né?
A gente faz os exercícios de escala, arpejo, estudos harmônicos, ler partitura, para facilitar o acesso às músicas que a gente quer tocar. Então tudo isso são ferramentas para você tocar as músicas que você gosta cada vez melhor. Então o repertório, é importante se definir o repertório. Quantas músicas você quer aprender por mês? Uma? Duas? Tá. E aí a gente entra no próximo tópico, que é criar metas. Tá? Essas duas coisas estão muito associadas. É um cuidado que a gente tem que ter, é achar que vai aprender uma música por dia. Pô, isso não existe, pô. A gente não consegue fazer isso no início. Eu acho que chega uma hora que você realmente consegue aprender uma música por semana, 2 músicas por semana. Mas assim, no início, pô, é uma música, um exercício, uma música, um exercício. Mas a ideia é que você aprenda música por música. Por quê? Porque cada vez essas músicas vão se tornar mais difíceis. Então você vai estar evoluindo, mas o repertório também vai ficando mais difícil. Então é muito cuidado com as metas. Esse lance de criar metas fora da curva, em 6 meses eu vou destruir o violão, vou tocar igual o John Mayer. Ó, meta boa, meta legal. Aprender 10 músicas em 3 meses. Isso é uma meta que dá para você fazer, se você tiver um cronograma certinho. Que músicas? Aí você tem que tocar, às vezes, o que você não gosta. Porque, às vezes, você quer tocar determinado tipo de música que é muito difícil você tocar agora. Mas você precisa tocar aquelas músicas com 2 acordes. Então você pode jogar na internet músicas simples e aprende essas músicas. Por mais que você, Kiaba, eu não gosto dessas músicas, cara. É por isso que é importante a meta, porque assim, a sua meta é tocar 10 músicas. É uma coincidência muito grande essas 10 músicas serem as suas 10 músicas favoritas. Provavelmente 1 ou 2 vai ser. O cara não gosta da música, não tem problema. Leva como exercício. Pega os acordes, pega o ritmo, só para você desenvolver mesmo. Porque é o seguinte, cara, no violão, no violão tem uma coisa que é assim, ó, a gente gosta do que a gente toca, de verdade. Então, às vezes aquela música ela é chata, quando você começa a tocar ela vai começando a ficar interessante, porque ela vai fazer parte do seu repertório. Isso vai fazer um pouco parte da sua história, né? De uma certa forma, essa música está te ajudando a chegar no objetivo que é tocar aquelas músicas favoritas suas. E aí a gente entra no último tópico, que é a falta de tempo. Que eu acho que isso pega todo mundo, cara. Todo mundo. Porque assim, mesmo a galera que já é profissional, mano, ninguém tá com tanto tempo assim não. Eu acho que tá todo mundo sem tempo mesmo, tá bom? E só lembrando que estudar é diferente de tocar. Mesmo o cara que já tá tocando profissionalmente, se ele não organizar a vida dele, ele não consegue estudar para evoluir. O iniciante ele pode até pensar que mas o cara toca todo dia. Tocar é diferente de estudar. É claro que, você está tocando, você está mantendo o que você sabe. De vez em quando você pode arriscar uma coisa nova e tal. Qualquer prática é melhor que nada. Isso é certo. Então assim, se você tem, por exemplo, eu só tenho 1 hora por dia para praticar, cara, pratica 1 hora por dia mesmo e tenta dividir. 60 minutos você consegue dividir, por exemplo, em 3 tópicos ali de 20 minutos. 20 minutos de harmonia, 20 minutos de repertório, 20 minutos de técnica. No outro dia se dá para você estudar teoria musical, repertório, uma técnica específica. Você já consegue começar a se divertir. Quanto tempo por dia eu devo estudar? O quanto você conseguir e o quanto for prazeroso para você. Se for 1 hora, legal. Se for 2, melhor ainda. Se você tem 20 minutos por dia, toque 20 minutos por dia. Toque mesmo 20 minutos por dia. Então, ambiente, uma metodologia, né, um professor com uma metodologia legal, o repertório, fundamental para você conseguir se divertir e para você conseguir fazer suas apresentações. As metas, galera, é isso. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a ter uma perspectiva geral, né, do porquê que as pessoas desistem tanto de tocar violão. Eu acho que isso são coisas que a gente só percebe depois que já desistiram. Para a gente se ajudar, comente aqui qual que é a sua metodologia, o que você usou para aprender a tocar violão. Ou se você desistiu, comenta aqui o que te fez desistir do violão. Vamos tentar reativar essa sua jornada com o violão. Fechou? Tamo junto, firme na missão. Deus abençoe sempre. Galera, e só lembrando que na descrição
aqui desse vídeo vai ter um link com todos os meus cursos, também tem um link da mentoria individual. E a gente está lançando um curso de violão agora, bem legal, bem prático. O nome do curso já se chama Violão Prático. E para você saber mais sobre o curso, link na descrição.